Bom dia, nossa reflexão desse domingo. Hoje é dia 23 e nós poderíamos hoje falar sobre algumas coisas, algumas insatisfações que nós temos. E a Procela é uma tormenta marítima no mar, né? É uma tempestade no mar. É uma grande agitação, é um momento tempestuoso, um momento tormentoso, um momento agitado. Eu queria iniciar hoje a gente falando sobre essa insatisfação, que no fundo às vezes é uma inquietude, e para nós, na verdade, eu acho que algumas vezes é uma ingratidão que nós temos. Tem uma história de uma biografia de uma criança, de uma menina, e de pais muito jovens, e os pais eram separados. Ela nasceu, o pai era um militar, a mãe era uma moça que trabalhava em casa de família, e por não ter condições e eles não se darem muito bem, a criança já pequena ficou com a avó. A avó pertencia a uma igreja batista, e essa garota fica com essa avó até os 6 anos de idade, quando a mãe dela vem e a pega e vai morar com a mãe. E a partir desse momento, ela começa a ser estuprada pelos tios e pelos primos dela. Isso aí até os 9 anos de idade. Então, como a mãe era sozinha, a mãe trabalhava fora e não sabia o que acontecia. Depois que a mãe descobriu, inclusive o tio e os primos foram presos. Mas essa pessoa, ela é interessante, apesar dessa vida que ela teve, dessas situações terríveis que ela teve, ela vai falar uma sentença, e eu inverti a sentença que ela falou. E a sentença dela, o dito que ela fala é o seguinte: se você olha para o que você não tem na vida, você nunca terá o suficiente. Se você olha para o que você tem na vida, você sempre terá mais. No texto de João, do capítulo 14 de João, no versos 8 e 9, tem aqui um Jesus falando com os seus discípulos, e ele está falando sobre o céu, a verdade, sobre a preparação para eles de uma casa, que Jesus eles não sabiam o caminho, mas Jesus ia preparar para eles lá, que pois ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? E ninguém iria ao Pai se não fosse por meio de Jesus. Mas ele vai falar sobre conhecer o Pai, se vocês conhecessem o Pai, né? Aí o Filipe, um dos seus discípulos, vai falar para o Senhor assim, no versículo 8 do capítulo 14 de João: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, né? Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Esses discípulos já estavam 3 anos andando com Jesus, vendo o que Jesus estava fazendo, ouvindo o que Jesus estava falando, e agora Jesus está sempre falando: quem me vê a mim, vê o Pai e tal. E o Filipe vem com essa situação, dizendo para ele que lhe mostrasse o Pai. Às vezes nós estamos tão inquietos, tão insatisfeitos, tão nessa inquietude nossa, nessas situações que nós temos, de vários tipos de problemas que nós temos, e às vezes nós não temos tantos problemas, mas nós pensamos que nós não somos abençoados, pensamos que nós não temos, e talvez seja porque nós não tenhamos olhado a situação da nossa vida como na verdade ela é. Bom, como diz Filipe, Jesus estava ali, na frente dele, expressando quem era o Pai. Fazia 3 anos, ele não consegue enxergar isso. E não só o Filipe, também como os outros apóstolos também não entenderam muitas coisas que Jesus falou. Eu creio que às vezes essa situação nossa, que nós passamos, no fundo, de ingratidão nossa em relação a Deus, porque nós não conseguimos ver aquilo que nós temos, né, na nossa vivência. Então, como você às vezes pensa que você é sozinho,
mas você não está vendo que você tem uma família. É verdade que nós temos famílias horríveis, mas temos também famílias que são boas, familiares e tudo. E você tem uma família. Às vezes você pensa que você não tem uma situação que você gostaria de ter, principalmente no nosso problema, muita gente hoje, a maioria das pessoas, é a questão econômica, é financeira, mas o pouco que você tem já é alguma coisa. Então quando essa garota, essa menina, depois de um certo tempo que ela já cresce, então ela vai falar, se você então olha para o que você não tem na vida, então você acha que você não tem, você não tem nada, eu não tenho nada, né? Porque o pensamento é sempre de riqueza, mas você nunca vai ter nada, nunca vai ter o suficiente no caso. Mas se você olha para a vida e vê na vida o que você tem, mesmo que seja o mínimo, né? Você sempre vai ter mais. Por quê? Porque você vai entender que você tem alguma coisa. Eu não tenho nada. Eu estou olhando para as coisas que eu tenho, não vou dizer que todos, mas uma boa parte vai ter a sua casa, vai ter a sua comida, vai ter o seu trabalho, vai ter o seu deleite, o seu lazer, e sempre queremos mais. Isso não é suficiente. É verdade que é um consumismo muito grande, e nós queremos, por causa do que nos é jogado na nossa mente pelas propagandas e tudo, nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. E às vezes, quando nós conseguimos alcançar aquilo que nós desejamos, vamos supor, eu tenho aqui uma caneta e eu desejo uma caneta, não tenho. E quando eu pego a caneta e eu tenho a caneta na minha posse, isso aqui já não é tão importante, isso aqui não vale nada, já passou aquele meu anseio, o meu desejo pela caneta. E eu tenho que arrumar uma outra coisa para que eu possa desejar e consumir aquilo. Então o consumismo é muito grande, e isso nos impede de ver aquilo que nós temos. E eu não estou falando também só de coisas materiais, né? Da vida, que para nós olharmos para a vida e vermos que nós temos. Você tem a sua cama que você pode dormir, e você sabe que tem pessoas que não tem nem cama, você tem o seu cobertor no frio, você tem alguns tem seu ar-condicionado. Então você tem coisas que você olha e você não consegue enxergar que não existe, que não tem. Então é uma insatisfação. Aí eu volto a afirmar novamente, relembrar, que para mim é uma ingratidão que nós temos para com a vida. No mínimo que nós temos, né, é a vida. Nós temos vivido. Algumas pessoas têm vivido aí 50, 100, 80, 60, 70 anos, e no mínimo nós temos a vida. Então, se nós olharmos ao nosso redor e olharmos e vermos o que está ao nosso redor, o que nós temos, isso aí vai produzir essa questão que essa garota fala, que você terá mais. Bom, eu não tenho nada, quando eu olho, eu vejo que eu tenho alguma coisa, então eu tenho mais daquilo que eu achava que não tinha. Né? E se nós continuarmos olhando como Filipe estava olhando para Jesus, como os apóstolos estavam olhando, e não conseguiam enxergar aquilo que estava sendo apresentado para eles ali, que representava eles, dizem, olha, quem me vê, vê o Pai. Mas eu quero ver o Pai, mas poxa, eu estou falando que se você olhar para mim, você está vendo o Pai, que é a mesma coisa, eu e o Pai somos um, ele diz. Né? Então nós olhamos para as situações que nós temos e não temos essa inquietude, não temos essa insatisfação. E não deixarmos que essa ingratidão ela venha dominar a nossa vida, né? Dominar o nosso coração, dominar a nossa mente, e nós olharmos e vemos que nós, na verdade, somos hoje, nesse dia de domingo, depois desses tempos ruins que tiveram, e chuva, e vento, e não sei o que lá, está um dia lindo. Se nós pudéssemos olhar, né, e vermos aquilo que Jesus está falando para eles, olha, abra os olhos. O John Rawls, ele tem um pensamento que nós devíamos tirar o véu da ignorância, né? Eu digo que seria esse véu que tampa os nossos olhos, nós não podemos olharmos. E se nós olharmos aquilo que nós temos, sem acharmos que nós não temos nada, e nós compreendermos isso, a nossa vida vai ser melhor. Aí volta essa garota que fala que nós teremos sempre mais. Teremos mais do que nós achamos que nós não temos. Então o véu da ignorância, né, que o John Rawls fala, o véu que nos tampa os olhos de nós não podemos enxergar aquilo que nós temos. Se você tem um filho, é uma coisa. Se você tem uma esposa, é uma coisa. Se você tem um esposo, é algo que você, mesmo que não seja esse filho, né, maravilhoso que nós planejamos, fazemos esse arquétipo, esse paradigma, esse modelo de filho, mas é o seu filho.
né? É aquele que você gerou, é o filho que você ama, e você tem algo, e você tem uma esposa, o seu pai, sua mãe, seu esposo, você tem algo, né? E o mínimo a nossa vida. Então, essa garota que eu falei, teve essa infância de ser largada, criada com a avó, e a avó batia muito, a avó batia muito nela porque ela não se comportava na igreja, né? E às vezes não cantava a música certa. Olha só porque que a avó batia. E ela vai com a mãe deixava ela sozinha em casa porque ele trabalhava o dia todo, e ela tinha esse problema desses estupros pelo seu tio e seus primos. Essa moça, ela é a Ofra Winfrey, né? A Ofra, ela é uma super apresentadora, é uma mulher muito rica, e hoje por baixo a fortuna dela é de 3 bilhões de dólares. Ela está sempre entre as mulheres mais ricas do mundo, e teve essa infância. Mas o que ela falou, se ela olhasse o que ela não tinha, ela não ia ter mais nada, nunca ia ter o suficiente, né? E quando ela começou a olhar para o que ela tinha o que ela tinha a disposição dela, tinha a inteligência dela, tinha o ânimo dela, tinha a expectativa dela, tinha a esperança de um futuro melhor, e aquilo foi alimentando a vida dela. E ela então, através dos seus foi estudado, os seus atos também da sua posição em relação ao que ela via, né? Não como Filipe, que não conseguia enxergar o Pai, como Jesus dizia, quem me vê a mim vê o Pai. Mas ela via possibilidades, ela via situações em que ela podia sair daquele ciclo ali vicioso de angústia, de tristeza, de situações horríveis que ela passou. Quando eu iniciei sobre a Procela, sobre essa tormenta, essa tempestade, essa grande agitação no mar, né? Esse mar tempestuoso, tormentoso, agitado, é porque um antigo cântico da protestante, né? Ele fala justamente sobre isso, para nós contarmos a bênção, contar as bênçãos. Que bênçãos são essas? São as bênçãos que nós temos, né? Então o cântico ele começa da seguinte forma. Eu tenho aqui o texto do cântico aqui, e ele fala assim: se da vida as vagas, ou seja, as ondas procelosas que sejam, né? Que é essa tormenta, essa tempestade, são procelosas as vagas, as situações da vida, se com grande desalento, eu estou fazendo aqui uma paráfrase, na verdade, do hino, do cântico, julgas tudo em vão, aí o autor vai dizer para nós o seguinte, conta as bênçãos, as muitas bênçãos, né? E você conta, e você diz de uma vez só, e você vai ficar surpreso o quanto Deus já fez, né? Aí tem um refrão: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Se você conseguir, né, tirar as mágoas, as tristezas na lida nossa, né? Tomar a sua cruz, né? E essa cruz está pesada de você levar, né? Você conta as bênçãos, conta o outro lado. Olha, não deixa os seus olhos ter essa cobertura, né? Desvenda os seus olhos aí, tira o véu da ignorância. Olha na questão de Filipe para Jesus e vê realmente o que é verdade ali, não encoberto, o Deus representado naquele homem com todo o seu amor, toda a sua graça e misericórdia. E você então, com essas bênçãos, você não vai duvidar de que você é abençoado, de que você pode ser feliz, apesar do tempo tempestuoso, da agitação todinha, né, dessa questão das inquietudes, da insatisfação, e que nós possamos deixar de sermos ingratos, né, porque na verdade nós temos e não reconhecemos e agradecemos a Deus. Não a ingratidão, né, não podemos ser ingratos, mais grato nós devemos ser, mais grato, muito mais gratos a Deus. Então, conta as muitas bênçãos, diz-as de uma vez, e você vai ficar surpreso com o que Deus lhe deu, você vai ficar surpreso com o que você tem, né? O que você tem é um tesouro que você não consegue enxergar. Mostra-nos o Pai, né? Eu
eu sou o Pai, eu estou aqui, né? Mostra-me o Pai, sou eu, né? Senhor, mostra-me a tua mão sobre a minha vida, a bênção. Aí quando você olhar e ver, fala assim, nossa, realmente eu sou abençoado. Daqui a pouquinho você vai comer, vai sentar na sua mesa, vai almoçar, e tem bilhões de pessoas no mundo que não tem o que comer. Você vai poder tirar uma soneca à tarde, comer até de sobremesa um sorvete, e tem muita gente que não tem onde encostar a cabeça, muita gente que não tem nenhum sorvetinho, nada, nenhum picolé, nenhum gelinho para chupar. E seja grato, né? Não seja ingrato nesse dia, e olhe para Jesus e veja Ele e o Pai manifesto ali na sua vida, na minha vida, e que nós abrindo nossos olhos, tirarmos o véu da ignorância, nós possamos então também ser bênção para os outros, para que também todos possam ter a mesma visão, né? Então, quantas bênçãos, quantas você tem, e você vai ver surpreso o quanto Deus já fez. Tenha um bom domingo, Deus abençoe, e também uma boa semana também.